Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma aula, né, de cálculo integral. E nessa aula eu quero falar com vocês um pouco aqui a respeito da motivação para integral, ok? Tipo, de onde surgiu, é, qual é o contexto histórico, qual foi mais ou menos aqui a evolução que teve, né? É, bom, antes de eu começar a falar do contexto histórico, né, uma das principais interpretações que a gente tem para integral hoje é você conseguir determinar a área de regiões que são delimitadas por curvas. E um exemplo mais clássico aí, por exemplo, é a região que fica abaixo do gráfico de uma função. Então você tem uma função, aí você tem o gráfico dessa função, que em geral pode ser uma curva, e a área abaixo dessa curva, então, a princípio você não tem uma fórmula para calcular isso, né? Em geral a gente tem fórmula para calcular a área de retângulo, de triângulo, de círculo, dessas coisas, mas a áreas curvas em geral delimitada por gráfico de funções, a gente não tem uma fórmula para isso. Na verdade, é exatamente nesse contexto que entra a integral, né? A integral, tipo, ela surgiu, na verdade, da necessidade que os matemáticos tinham de calcular a área em regiões delimitadas por curvas, ok? É, e a integral tem essa característica, né, que a gente consegue aplicar ela para obter áreas em regiões delimitadas por curvas. Mas claro, como que começou essa ideia, né? Então eu vou tentar pegar um pouco da motivação. A motivação começa com Bonaventura Cavalieri. Ele é nascido em 1598, morreu em 1647. Foi um matemático, né? E ele tinha um princípio, né? Ele estabeleceu um princípio aí para poder que você conseguia determinar áreas em regiões delimitadas por curvas. Claro, o princípio dele não se aplica a qualquer área, qualquer região delimitada por curvas, é apenas algumas, mas foi uma das primeiras aí que nas primeiras ferramentas matemáticas aí que surgiu e que permitiu aí a gente poder obter de alguma maneira a área em regiões delimitadas por curvas, ok? Bom, só um segundo, pessoal. Pronto, tá dando uma tossida aqui. É, não é a Covid, tá, pessoal? Só que eu bebi uma água gelada aqui. Às vezes, quando eu bebo água gelada, a garganta fica meio embaçada. Voltando aqui ao assunto, então, né? Tava falando aqui do Cavalieri, do Bonaventura Cavalieri e do princípio de Cavalieri. Na verdade, há vários princípios de Cavalieri. Esse aqui é um dos quais fala sobre área é, de regiões planas, né? Bom, o que que diz, né? Ele diz o seguinte: se duas porções planas são tais que toda a reta secante a elas e paralela a uma reta fixada determina nas porções segmentos de reta cuja razão é constante, então a razão entre áreas dessas porções é a mesma constante. Parece complicadinho, né? No primeiro momento é um pouco complicado mesmo, mas a ideia ela é bem simples mesmo, a ideia matemática por trás disso. Ah, eu estava esquecendo de falar também, né? Eu estou trazendo esse princípio de Cavalieri, esse método que permite obter a área de regiões delimitada por curvas, porque a ideia que o Cavalieri teve aqui, na verdade, ela foi generalizada depois, e foi a partir dessa ideia que foi definido o conceito de integral como área delimitada por curvas que a gente conhece hoje. Então, meio que tudo começou aqui com essas ideias de Cavalieri. Depois isso foi sendo aprimorado e melhorado até chegar ao conceito que a gente vai ver nas próximas aulas aí para o cálculo de área em regiões delimitadas por curvas, ok? Na verdade, aqui no curso de cálculo integral, a gente acaba trabalhando mais é, com áreas delimitadas por curvas em que a gente tem uma expressão explícita. Por exemplo, é uma área entre o gráfico de um x ao cubo e um x quadrado, quando essas funções às vezes têm uma certa... Por exemplo, você pega menos x quadrado mais 5 e você pega x ao cubo. Então, se você pega de 0 a 1 ali, vai ter uma região ali delimitada por essas duas funções
e você quer saber a área dessa região. Então, com o conceito de integral, você consegue calcular a área dessa região. Então, isso é uma coisa bem interessante, ok? Que a gente vai ver aqui. E os casos mais simples mesmo. Você tem apenas um gráfico de uma função, você fixa ali um pedaço do intervalo, um domínio dessa função, e analisa ali a área da região que fica abaixo do gráfico daquela curva, delimitada ali, obviamente, pelos extremos desse intervalo e pelo eixo x. Então, calcular essa área aí é o caso mais clássico assim, de aplicação de integral. Claro, pessoal, que integral não é só a área debaixo da curva. Integral acaba sendo uma teoria mais completa, em que a parte de área debaixo da curva acaba sendo uma aplicação, embora ela tenha surgido disso, né, da necessidade de calcular áreas em regiões delimitadas por curva, acaba que a integral ela acaba sendo uma teoria mais ampla. E aí, em particular, quando você tem uma função positiva, você consegue tirar essa interpretação geométrica, né? Ela surgiu de fato dessa interpretação geométrica, porém, tipo, a teoria se mostrou mais robusta e com infinitas outras aplicações aí que você pode usar em muitas e muitas situações, né? Mas eu gosto de trazer esse conceito básico da área sobre a curva, porque ela, além de expressar a definição, né, da integral, trazer a ideia natural ali do que é a integral, permitir você ter essa ideia, historicamente é onde tudo começou, né? Então, eu acho muito interessante a gente trazer esses aspectos históricos, porque isso permite a gente entender melhor também como as coisas foram feitas, né? Enxergar como que as coisas foram evoluindo com o tempo. Isso ajuda a gente a compreender melhor também a teoria, né? Porque às vezes a gente dá uma disciplina aí no curso de matemática e a gente simplesmente joga aquele monte de símbolo, aquele monte de conta, aquela coisa tudo pronta já, tipo, aí você fica, nossa, de onde os caras tiraram tudo isso, de onde isso veio? Acaba sendo uma coisa muito técnica, né? E às vezes as coisas muito técnicas acabam deixando passar ou passa despercebido, né? A ideia matemática que está por trás daquilo, né? Que em geral sempre é a parte mais bonita do método matemático, é a ideia matemática que está por trás daquilo ali, né? E não simplesmente os métodos, as fórmulas que você tem ali para achar valores e determinar quantidades que você quer. Então, na intenção aí de trazer esse aspecto mais construtivo ao longo da história, como as coisas foram acontecendo, que eu quero fazer essa aula aqui com essa motivação aqui de integral para vocês. E tudo isso começa, na verdade, aqui com o princípio de Cavalieri. Bom, então, deixa eu explorar um pouquinho aqui o princípio de Cavalieri para a gente poder prosseguir. Eu vou pegar aqui um exemplo bem fácil mesmo, tá? Para a gente entender esse básico aqui. Vou pegar um exemplo bem fácil aqui. Eu vou pegar um retângulo mesmo. Sei que retângulo a gente tem forma, calcular a área, tudo, mas a ideia minha aqui não é olhar para a área, e sim fazer vocês entender qual que é a dinâmica aqui do que está acontecendo com o princípio de Cavalieri, né? Então, vou fazer um exemplo aqui com retângulo mesmo, tá? Não estou a princípio, tipo assim, querendo saber a área, mas para vocês entenderem isso aqui. Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo de área da elipse, usando a área do círculo, e aí vai ficar mais interessante, né? Mas, para vocês entenderem o que quer dizer esse enunciado aqui, eu vou me ater aqui num retângulo mesmo. Então, ó, imagina que você tem aqui o seguinte retângulo aqui, né? Você pega vamos pegar um retângulo aqui assim, mais ou menos assim, ok? E eu quero pegar um outro retângulo aqui, mais ou menos, vamos pensar aqui, deixa eu... Mais ou menos aqui assim, ok? A minha ideia aqui é que esse retângulo de cima, ele seja o dobro da área de baixo. É só para eu explicar a ideia do princípio de Cavalieri. Depois a gente vai fazer um exemplo que isso aqui fica mais interessante. Bom, o que você precisa? Precisa de duas porções planas, né? Então o enunciado ali começa: se duas porções planas, tá? Então, tais que toda reta secante a elas, reta secante, pessoal, a gente tem a reta tangente e a reta secante. A reta tangente, ela toca uma região no único ponto. A reta secante é quando uma reta ela toca a região em mais de um ponto. Então, por exemplo, se tiver aqui uma reta aqui que vai passar aqui no meio, assim, vamos dizer assim, uma reta que faça isso, isso aqui é uma reta secante, que ela cruzou em dois pontos aqui a região, né? Então, toda reta que cruza em dois pontos a região, pelo menos, a gente diz que é uma reta secante. Muito bem. Então, o que eu quero explorar aqui é o seguinte.
E aí ele fala assim, ele fala de reta secante e ele fala aqui também de reta fixada. Então eu vou considerar aqui uma reta fixada, né? Então vamos fixar uma reta aqui. Pega essa reta em azul aqui. Fixa essa reta aqui. Eu fixei essa reta aqui. Aí o que ele quer dizer? Ele fala assim, ó. Se duas porções planas são tais que toda a reta secante a elas e paralela à reta fixada, que é essa em azul aqui, determina nas duas porções segmentos de reta cuja razão é constante, então a razão entre as áreas dessas porções é a mesma constante. O que isso quer dizer? Então, o que acontece? Ó, a gente tem então aqui duas regiões planas, tem uma reta fixada aqui, ok? Então, se você conseguir... Então, agora você pega uma reta secante arbitrária. Na verdade, isso vai ter que valer para toda a reta secante. Mas eu vou pegar uma reta secante arbitrária aqui, ok? Que seja paralela a essa reta azul aí, que é a reta fixada. Vocês concordam que essa reta aqui é paralela? Pronto, peguei uma reta paralela. Agora, o que o princípio de Cavalieri fala? Bom, toda vez que você fala uma reta secante às duas regiões planas, essa reta secante ela vai delimitar nessa região plana dois segmentos de reta. Quem são esses segmentos de reta? O primeiro vai ser esse daqui, ó. O primeiro vai ser esse aqui. Então, essa reta secante ela intercepta a primeira região e ela determina um segmento de reta aqui, que é esse segmento de reta em verde aqui. Ok? E ela vai determinar outro segmento de reta na região de cima aqui, na outra região, que vai ser esse outro segmento de reta aqui. Então, veja bem que essa reta secante a essas duas regiões determina dois segmentos de reta aqui. Agora, vamos supor o seguinte. Suponha que essa reta aqui tem um comprimento A. Tem um comprimento A. E que a reta de cima tem um comprimento o dobro dela. 2A. 2A. Então, o que acontece? Quem que é a razão desses segmentos? Então, ó, vamos chamar esse de cima aqui de S1 para segmento 1 e o de baixo de S2 para segmento 2. Então, quem que é a razão dos segmentos? A razão dos segmentos é S1 dividido por S2. Então, S aqui é só o nome do segmento, tá, pessoal? Só para a gente se referir aqui. Então, o S1 tem um comprimento 2A e o S2 tem um comprimento da metade, que é o A. Aqui não parece metade, mas considera que a gente tem a metade aqui. Então, a razão é isso aqui. Então, quando você fazer a razão, S1 sobre S2, pessoal, o que vai acontecer aqui? Você vai ter 2A dividido por A. Isso aqui simplifica o A, isso aqui fica 2. Então, quer dizer o quê? Que a razão do segmento S1 pelo segmento S2, a razão é 2. A razão é 2. Mas isso aqui é para uma reta secante, paralela à reta fixada azul que eu peguei aqui. Ok? Agora, suponha, então, para o princípio Cavalieri valer, o que tem que acontecer? A razão desses segmentos tem que ser a mesma para toda reta secante que eu pego paralela à reta fixada azul. Para todas. Eu peguei esse exemplo mais simples aqui justamente para isso ser verdade. Tá ok? Para isso ser verdade. Mas, ó, se eu pegar outra reta aqui, não vai ser o mesmo comprimento, os segmentos que ela vai determinar no quadrado, no retângulo de cima e no retângulo de baixo? Vai ser o mesmo segmento, o mesmo comprimento que está ali. Então, qual que é a razão do segmento que você vai ter nessa nova reta, no retângulo de cima, pelo segmento que você vai ter no retângulo de baixo? Vai ser 2A sobre A, que vai dar 2 de novo. E não importa qual seja o segmento de reta que você considere, sempre que você pegar o pedaço de cima, sempre que você pegar um pedaço aqui de cima e dividir pelo pedaço aqui de baixo, sempre que você fizer isso,
A razão dos dois vai ser 2. Vai ser 2. Ok? A razão vai ser 2. Então, ó, o que quer dizer? Vamos chamar esse retângulo de cima de retângulo 1. Então, retângulo 1, chama isso aqui de retângulo 2. Então, o que diz o princípio de Cavalieri para a gente, pessoal? Ele diz o seguinte: se todo segmento de reta, que determinado por todas as retas secantes, o de cima tem a mesma razão dividido pelo de baixo, sempre for a mesma, pelos segmentos, então quer dizer o quê, pessoal? Que a área do retângulo 1 dividido pela área do retângulo 2 vai ser a mesma razão de S1 dividido por S2. Que no caso aqui vai ser 2. Então é isso que diz o princípio de Cavalieri. Se toda a reta secante, as duas regiões, toda a reta secante das duas regiões, determinam dois segmentos de reta, cuja divisão do comprimento dá sempre o mesmo valor, ou seja, qualquer segmento que você pegar aqui e dividir pela parte de baixo aqui, se isso der sempre uma constante igual, a mesma razão, que no caso aqui, nosso exemplo está dando 2, isso quer dizer que a área da região de cima dividido pela área da região de baixo vai ser igual a 2. Ok? Então, o que acontece em geral? Se você, por exemplo, conhecer uma dessas áreas, por exemplo, suponha que você sabe qual que é a área do R2. Suponha que você sabe qual é a área do R2. E se você sabe que tem essa razão aqui, então, se você sabe a área do R2, você passa multiplicando por 2, você sabe que a área do retângulo de cima vai ser o quê? 2 vezes a área do retângulo de baixo. Esse é o princípio do Cavalieri. Então, se todo segmento de reta do de cima dividido pelo de baixo tem a mesma razão, claro que você sempre considera o segmento de reta na reta secante. Você não vai pegar um segmento daqui e esse segmento branco aqui, por exemplo, e dividir pelo segmento verde. Nesse exemplo aqui vai dar a mesma coisa que eu estou com retângulo, mas em geral, quando você tem figuras delimitadas por curvas, você sempre vai considerar essa razão sempre na mesma reta secante. Então, primeiro você passa a reta, igual a gente fez aqui, ó. Passa essa reta aqui, ok? Aí você vê o segmento que teve numa região e vê o segmento que teve na outra região. Divide um pelo outro, deu um valor. Guarda esse valor lá. Passa outra reta secante, faz a mesma brincadeira. Dividiu de cima, dividiu pelo de baixo. Opa, deu o mesmo valor que antes. Faz outro. Opa, deu o mesmo valor de novo. Se para toda a reta secante você fizer isso, quando você dividir o segmento de cima pelo de baixo, der sempre o mesmo resultado, for um resultado constante, então quer dizer o quê? Que a área de cima dividido pela área do de baixo vai ser essa mesma razão. Vai ser essa mesma razão. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia. Esse é o princípio de Cavalieri. É o que diz o princípio de Cavalieri. Ou seja, veja que interessante. A gente consegue obter informação sobre a área analisando segmentos. Mas tem que ser o quê, pessoal? Não se iludam. Tem que ser todos os segmentos. Tá? Então, todo segmento que você fizer aqui dividido pelo segmento de baixo tem que dar a mesma coisa quando você divide. Então, o Cavalieri pensou assim, bom, se todo segmento que eu considero em cima e embaixo, respectivamente, sempre na mesma reta secante, vai me dar a mesma razão, quando eu juntar todos esses segmentos e dividir por todos os segmentos de baixos, então eu vou ter a mesma razão. O que é juntar esse segmento? É uma coisa meio superficial, mas o que Cavalieri tinha na mente dele? Ele pensava assim, bom, se toda a reta, o comprimento dividido pelo de baixo, é sempre a mesma razão, então se eu juntar todas essas retas, tá vendo que quando você faz muitas retas, dá a impressão que você está pegando toda a região? Toda a região? Então o Cavalieri enxergou o retângulo como se fosse, de certa forma, a união
de todas essas retas. E se a razão de uma reta para outra sempre é a mesma, quando você juntar todas as retas de cima e dividir pela junção de todas as retas de baixo, seria uma coisa parecida, similar, a você estivesse dividindo a área de cima pela área de baixo. Então ele enxergou o retângulo como sendo união de infinitos segmentos de reta. E se todos os infinitos segmentos de reta divididos um pelo outro sempre é a mesma razão, quer dizer que a hora que você dividir a área de cima pela área de baixo, você vai ter a mesma razão. E se você sabe um deles, você vem aqui nessa fórmula, substitui o que você sabe e você obtém a área do outro. É uma maneira muito elegante de obter a área. E adivinha só, qual foi a motivação para o Cavalieri para ele enxergar isso aqui? A motivação foi isso aqui, ó. Tecido. Não parece um tecido esse retângulo aqui, quando você faz esse monte de linha? Então ele meio que enxergou a área como sendo a união de vários segmentos, igual acontece no tecido. Tecido, a gente não mede o tecido por área, mas se você desmontar um tecido, vai ter o que no tecido? Vai ter só fio, não vai? Tem só fio, não é? Diferente de uma madeira, por exemplo, que você tem uma coisa contínua, né? O tecido você mede por área e ele só tem fio. Então foi daí que Cavalieri começou a analisar, bom, e se eu medir só o comprimento dos fios, será que eu não consigo determinar a área de uma certa forma? Então foi daí que ele começou esse raciocínio aqui. Mas claro, como eu disse para vocês, esse exemplo aqui, ele teoricamente você não precisaria do princípio de Cavalieri, porque retângulo a gente sabe calcular a área. Então eu vou fazer um outro exemplo aqui, em que aí sim o princípio de Cavalieri traz um resultado bem interessante, que é a área da elipse. Para quem não lembra, né, só fazer rapidamente aqui, uma elipse é como se fosse o formato de um ovo no plano, né? Essa figura aqui, né, que é uma elipse, né? Pode ser que tenha alguém que vai fazer GA esse ano ainda. Esse semestre, quer dizer? Então, isso aqui é uma elipse. Tá vendo? Se você faz assim, ó, redondinho, aí é um círculo. Mas se você faz mais oval, você tem uma elipse. Então, eu vou agora fazer um exemplo, então, que eu vou usar o princípio do Cavalieri. Vou usar o princípio de Cavalieri. E sabendo a área do círculo, eu vou determinar a área da elipse. Esse é um exemplo, assim, bem interessante, em que o princípio de Cavalieri dá a área da elipse para a gente. Ok? Bom, vamos continuar aqui então, né? Então pega esse exemplo aqui, ó. Do lado esquerdo aqui, então eu considero A e B reais positivos, né? Tal que A é menor que B, só para fixar os valores aí. Eu coloquei A e B geral aqui, pessoal, mas se você quiser colocar qualquer número real para A e B, para facilitar as contas, você pode fazer isso depois, ver como fica, analisar, estudar, é interessante. Pode colocar no computador aí, tentar plotar isso também. Então dá para vocês brincar bastante aí, ok? No GeoGebra dá para vocês ver essas figuras também. Aí você atribui valor para A e B e você vê essas figuras aí como é que funciona. Mas eu vou desenhá-las aqui também para ilustrar para vocês a ideia. Então, ó, eu vou desenhar aqui então a elipse e vou desenhar o círculo, né? Então à esquerda aí, o x² mais y² igual a quadrado é a equação da circunferência, que vai definir um círculo, né? Quando a gente fala de círculo, a gente fala a região toda. Quando a gente fala só a borda do círculo, aí a gente chama isso de circunferência. E do lado direito ali, x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Isso aí é a equação da elipse. Okay? Para quem não está muito familiarizado com geometria analítica, o que quer dizer essas equações aí, né? Quer dizer o quê? Que você vai lá no plano XY, tem um plano lá, o plano cartesiano, que você marca os pontos XY, e você vai escolher nesse plano exatamente aquelas coordenadas XY que vão cumprir a igualdade. Quando você procurar todos esses pontos que cumprem essa igualdade, você vai ver que vai ter do lado esquerdo, para a equação do lado esquerdo, uma circunferência, ou seja, todo ponto na circunferência vai satisfazer essa equação. Se você pegar a coordenada x e a coordenada y, substituir ali, vai dar o a ao quadrado, ok? E o mesmo acontece ali na elipse. É a mesma ideia, ok? Bom, vamos prosseguir aqui então, né? Eu vou ter que colocar minha habilidade de desenho aqui agora, tá, pessoal? Vamos ver o que sai aqui. Eu vou primeiro fazer aqui, então,
um círculo. E agora eu vou fazer aqui uma elipse aqui que vai dar... Deixa eu ajustar aqui. Uma elipse mais magrinha aqui para ficar bem distinto, né? Deixa eu... Deixa eu ajustar aqui. Vamos pôr essa elipse aqui. Que eu quero fazer as duas... Essas duas elipses aqui, tá vendo que tem o A tanto na circunferência quanto o A ali na elipse? Isso significa sempre que a elipse e a circunferência vão tangenciar em dois pontos. Igual tá no desenho aqui, né? Deixa eu trocar a cor disso aqui também, para ficar mais intuitivo para vocês aqui, né? Ah, esse vermelho não ficou muito legal, né? Vou colocar uma cor mais clara aqui. É isso. Não mudou muita coisa, não. Desculpa aí, pessoal, que eu tô pegando jeito desse negócio aqui ainda. Não mudou, a mesma cor que já tava. Beleza, hein? Pronto, agora ficou bom. Bom, então vamos considerar aqui agora o plano XY, né? Pra gente se localizar aqui. Fazer o plano aqui. Então, vou fazer aqui o eixo X. E vou fazer aqui o eixo Y. Beleza? Bom, muito bem. A gente sabe, então, o que, pessoal? O que a gente sabe aqui? Então, só para deixar bem explícito para vocês aqui, a equação da circunferência é ax² mais y² igual a a², ok? E o que está em azul aqui, isso aqui vai ser o x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Além desses valores que eu estou mencionando para vocês, né? Você tem aqui a origem, o zero. E esse ponto aqui, pessoal, ele vai ser exatamente o ponto A. O ponto A. Esse ponto, ó, tá vendo que ele tá nas duas, tanto na circunferência quanto na elipse? Ele tá tanto na circunferência quanto na elipse, não tá? Então, ó, e de fato, né? Quem que é a coordenada desse ponto aqui? Esse ponto em específico, ele é o x vale A e o y vale 0. Substitui aqui na equação para vocês verem o que acontece. Coloca o x igual a vai dar quem? A². Coloca o y igual a 0, 0² dá 0, A² mais 0 dá A², A² igual a A². Está na circunferência. E vamos ver se está na elipse aqui também, ó. Então faz o seguinte, coloca o x igual a A e o y igual a 0. Quando você colocar y igual a 0, você vai zerar o numerador aqui, vai zerar então toda essa fração. E quando você colocar o A aqui no lugar do x, vai ficar A² dividido por A². Então esse termo aqui vai dar 1, esse aqui zerou. 1 igual a 1. Ok também. Isso aqui é um teste que às vezes, claro, né, isso aqui não prova nada. Mas é um teste que você faz às vezes para ver se está tendo consistência com o seu desenho, se está... tipo assim, não prova que o desenho está certo, mas se tivesse dado errado esse pequeno teste, eu saberia que o desenho, já teria certeza que o desenho está errado. É basicamente isso. Eu não tenho certeza que está certo, mas eu tenho uma pista que pode estar certo, que não está errado, né? O que eu quero dizer é que se tivesse dado errado esses testes aqui, eu já saberia que estava errado logo de cara. Embora isso aqui não garanta para mim que isso aqui está certo. Não sei se vocês entenderam, mas é basicamente isso mesmo. Só para ter uma pista mesmo, tá? Uma pista. Às vezes, quando você está desenhando, você testa um valor ali, testa outro, isso já dá uma pista para você mais ou menos. Aí, mais o conhecimento que você já tem da teoria, tudo ali, isso te ajuda muito na hora de fazer desenho. Muito bem. Então, pessoal, a gente vai aplicar o princípio de Cavalieri aqui agora. Ok? Princípio de Cavalieri. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma reta fixa, não precisa? A reta fixa, eu vou considerar o próprio eixo y. Então, eu vou escrever aqui. Eixo y vai ser a minha reta fixa.
Então, o eixo y é a minha reta fixa. E eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer as secantes, então, sempre paralelas ao eixo y. Paralelas ao eixo y. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma secante aleatória e vou mostrar que ela tem uma certa razão. E essa razão vai se repetir por quê? Porque, na verdade, eu vou ver que essa razão não depende do x. Ou seja, não depende da secante que eu tomei. Então, para toda secante, a razão sempre é a mesma. Que aí sim, se a razão é sempre a mesma para toda secante, eu posso usar o princípio de Cavalieri. Então, olha que interessante isso aqui, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, então. Ó. Vamos fixar aqui um valor x qualquer na sua reta. Ok? E eu vou considerar dois valores aqui. Dois valores, beleza? O primeiro, pessoal, então eu vou marcar aqui uma reta, uma secante, paralela ao eixo y. Né? Então, o que seria uma secante paralela ao eixo y? Seria uma reta que vem até aqui em cima. Aqui e aqui. Então, isso aqui vai marcar um ponto aqui para mim, aqui no eixo y aqui. Que como aqui veio até no círculo, então eu vou chamar essa altura aqui, né, do zero até essa altura aqui, que é esse comprimento todo, né, do zero até esse ponto que eu estou marcando, eu vou marcar esse ponto aqui de YC, que é o Y associado ao X do círculo. Do círculo. E aqui embaixo eu vou fazer o mesmo, só que agora eu vou pegar o mesmo ponto X, só que eu vou marcar agora aqui até a elipse, ao invés de ser até lá no círculo. E aqui vai definir para mim também o quê? Uma nova altura agora do zero até aqui nesse ponto que eu estou marcando. Essa altura eu vou chamar de YE, que é o Y associado ao X da elipse, o E de elipse. Então, o YC e o YE. Veja que eu não desenhei a reta secante toda, né? Eu teria que desenhar a reta secante toda. E aí pegar a parte que toca o círculo e dividir pela parte que toca só a elipse. Mas o que acontece? Está vendo que tanto do lado de cima quanto do lado de baixo dessa figura são simétricos? É o mesmo? É o mesmo. Então, tipo assim, aqui eu tô com o inteiro e a parte de cima é a metade. Então, não importa. Quando você vai dividir, se você dividir o todo, do círculo pelo comprimento do círculo todo aqui, da secante, né? Pega o segmento da secante todo do círculo. E pega o segmento da elipse toda também aqui. Da secante que toca a elipse. Pega esse segmento todo. Se você dividir um pelo outro, vai dar o mesmo resultado que você dividir só da parte para cima. Por quê? Porque é exatamente a metade que é simétrico, né? Não vai mudar a razão. Quando você considerar o todo, é só você multiplicar por 2 em cima e embaixo de uma fração. Você vai fazer a razão, não vai? Eu vou fazer o que agora? Eu quero dividir o comprimento YC. Quero dividir o comprimento YC pelo comprimento YE. É isso que eu quero fazer. Eu quero saber quem que é esse cara aqui. Para eu ter o todo, era só fazer o quê? Multiplica por 2 em cima, multiplica por 2 embaixo, né? Não é a metade do eixo x para cima? É a metade. Então, se eu quiser ter o todo, eu multiplico por 2. Em cima e embaixo, que eu vou ter o todo. Em cima e o todo embaixo. Que seria a parte da secante que cruza o círculo inteiro e a parte da secante que cruza aqui a elipse inteira. Mas como eu posso simplificar essa fração, então não faz diferença para mim isso aqui. Ok? Então eu vou deixar só assim para facilitar a conta aqui. Bom, agora eu quero olhar para essas duas expressões aqui. Essas duas expressões, né? Então vamos colocar aqui embaixo aqui, fazer separado. Depois a gente volta ali. Então quais são as duas expressões que eu tenho? Essa daqui, né? Eu vou colocar aqui no cantinho aqui a de cima ali, que era x² mais y² igual a ao quadrado. Bom, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar a coordenada y. Eu fixei aqui, só para lembrar vocês, um x qualquer. Então, eu estou pegando uma secante qualquer. Vamos ver o que acontece com a coordenada y? É só isolar o y nessas duas expressões. Então, o que eu vou ter aqui nessa primeira aqui? Y² sobre b² igual a 1 menos x² sobre a². Que isso aqui é igual, eu posso tirar o mínimo aqui, né? a² menos
x² sobre a², né? Não é o mínimo aqui, né? Você multiplica e divide o 1 por a². E no outro eu vou ter o que ali no outro? Eu vou ter aqui o y² é igual a a² menos x². Só que aqui nessa de cima, aqui, ó, o que, que eu tenho? Eu tenho o b dividindo, então eu vou passar esse b multiplicando, né? Então aqui eu vou ter o que ainda aqui nessa de cima aqui? Eu vou ter y² igual a b², que multiplica a² menos x² sobre a². Bom, dessas duas expressões, eu vou ter o que aqui então, né? Na primeira aqui, ó, eu vou tirar esse a² que está no denominador para fora e eu vou calcular a raiz. Por que, que eu quis pegar só a parte de cima também, pessoal? Pelo seguinte fato. Quando eu olho a parte de cima aqui, o que, que acontece aqui? Tá vendo que aqui está a origem, onde está o zero? Tanto o YC quanto o YE é positivo. Então, quando você resolve isso daqui, né? Você tira a raiz aqui, seria y igual a quem? A mais ou menos a raiz de tudo isso aqui. Como eu estou considerando só a parte de cima, então eu descarto o menos, vai ficar só o mais. Ok? Então eu vou considerar só o mais aqui na hora de eu resolver tanto esse y² quanto esse daqui. Então vai ficar o que no primeiro ali? Y igual. Então como eu vou calcular a raiz, né? Esse b² sobre a² aqui, eu já vou calcular a raiz dele. B sobre A. Lembra que o A e o B eram reais positivos. Então, sendo reais positivos, eu posso calcular a raiz aqui, vai dar B e A mesmo, né? Porque teria que dar um módulo, porque é a raiz de um número ao quadrado, né? Mas como eu já sei que ele é positivo, então o módulo vai ser o próprio número mesmo. Que multiplica quem, pessoal? A raiz. Como eu tirei esse a² para fora, eu não tenho mais esse a² aqui, né? Então vai ser apenas a raiz de a² menos x². E aqui no de cima vai ser y igual a raiz de a² menos x². Na verdade, aqui, pessoal, o que, que acontece, né? Essa primeira equação é qual y, né? Qual y que é essa primeira equação aqui? A primeira equação que eu estou considerando aqui é essa de baixo aqui, né? Que é a equação da elipse. Então, vamos colocar um ezinho aqui, só para enfatizar isso. Então, isso aqui é o ye. Beleza. ye. E aqui é o da circunferência, yc. Só para a gente diferenciar um do outro aqui. Opa. Então, aqui vai ser o y da elipse e o y da circunferência. Ok? O que a gente tinha aqui em cima, então? O que a gente queria procurar, pessoal? O yc dividido por ye, não era isso que a gente queria? Era yc dividido por ye. Bom, quem que era o yc? O yc é a raiz de a² menos x². Então, isso aqui é a raiz, né? Vamos fazer a mesma cor aqui para ficar igual. A raiz de a² menos o x² dividido pelo ye. Quem que é o ye? B sobre A vezes essa mesma raiz. Então, aqui embaixo você tem o B sobre A vezes o a² menos o x². Ok? Essa raiz simplifica com essa. Ficou o que aqui? 1 sobre B sobre A. Então, na verdade, a gente vai concluir o que, então? Que yc sobre o ye vai dar exatamente 1 dividido por 1 dividido por B dividido por A. Isso aqui, então, divisão de fração, você inverte a fração de baixo, né? Passa a fração invertida multiplicando. Então, isso aqui vai ser o A dividido por B. Veja bem, pessoal, veja bem. O yc e o ye que a gente obteve aqui, ele depende de quem? Ele depende fortemente da variável x, tá vendo? Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês, e você consegue ver isso no desenho. Se eu mudo o x de lugar aqui, o comprimento do ye e do yc vai mudar também, vocês concordam comigo? Vai mudar também esse comprimento. Se eu pegar um x bem pequenininho aqui, ó, você vai ter aqui um segmentinho menor, consequentemente aqui você vai ter um outro segmento
também menor. Mas, a hora que você dividir, a pergunta é, isso dá a mesma razão, o mesmo resultado que você dividir o YC pelo YE aqui? Isso é verdade, pessoal. Por quê? Veja bem, ó, o YE depende de X, o YC depende de X. Mas quando você divide o YC pelo YE, o que acontece com esse X que aparece? Tanto o X que aparece aqui em cima, quanto o que aparece aqui embaixo, eles simplificam. E o resultado fica dependendo só de A e B. A e B são valores fixos aqui. São valores fixos. Quem varia é o X. Então, o que isso está dizendo para nós, pessoal? O que isso está dizendo para nós? Não importa a reta secante que você considera. Você pode pegar um X aqui, se você quiser. Você vai ter uma retinha aqui para elipse, um segmento para elipse. E você vai ter um outro segmento aqui para o círculo. Mas, quando você dividir esse segmento branco do círculo pelo segmento verde da elipse, o resultado vai dar A sobre B. Então, não importa onde você considera o X aqui. Sempre o total dividido só por esse segmento vai dar A dividido por B. Isso é verdade para todo segmento. Para todo segmento. Para todo segmento. Então, ó, olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Então, quer dizer o seguinte, que quando você pegar aqui todos os segmentos relacionados à elipse, e quando você pegar todos os segmentos relacionados à circunferência, isso quer dizer o quê? Que sempre que você dividir o comprimento maior pelo menor, vai dar A sobre B. Então, pessoal, pelo princípio de Cavalieri, se você enxergar a área que tem aqui nesse canto aqui em verde, aqui, ó, essa área em verde, essa região toda em verde aqui, você enxergar isso aqui como a união desse monte de segmento de reta, e você enxergar a parte branca aqui como sendo a união de todos esses segmentos de retas brancos, o que isso quer dizer? O que diz o princípio de Cavalieri, então? Se você chamar, então, a área que está debaixo do círculo, a área debaixo do círculo, e fazer a razão da área debaixo do círculo pela área debaixo da elipse, essa razão vai ser o que entre a área? Vai ser A sobre B. Vai ser A sobre B, a razão. Então, pessoal, se a razão y no segmento, se a razão em todos os segmentos YC sobre YE é A sobre B, quando você fizer a razão na área, isso vai ser A sobre B também. Então, o que quer dizer, então? Se eu chamar a área aqui, então, a área do círculo dividido pela área da elipse, isso aqui vai ser A sobre B. Ah, professor, mas aqui você está considerando só metade, né? Só metade. Sim, é metade. Você quer ter a área inteira? Só você vir aqui e fazer o que na área aqui? Multiplica por 2 e multiplica por 2. Muda a razão? Não, a razão continua sendo a mesma, porque se você multiplicar uma fração em cima e embaixo para o mesmo resultado, dá a mesma coisa. Okay? Então eu posso considerar só A sobre E mesmo. A área do círculo dividido pela área da elipse é igual a A sobre E. A sobre B, desculpa. A sobre B. Ok? Então, se você tem a razão em toda a divisão dos segmentos, você vai ter a razão na área também. Porque você pode enxergar a área como a união de todos esses segmentos que eu desenhei aqui para vocês. Ok? Você pode enxergar a área como a união de todos esses segmentos. De certa forma, né? Como se fosse um tecido mesmo. Essa é a ideia do Cavalieri, né? Mas agora que acontece a mágica, pessoal. Agora que acontece a mágica. A gente não sabe a área da elipse. Mas a gente sabe quem? Quem é a área do círculo? A área do círculo é o quê? Π vezes o raio ao quadrado. A área do círculo é π vezes o raio do círculo ao quadrado. Quem que é o raio do círculo? O raio do círculo é A, né? A equação aqui é sempre x quadrado mais y quadrado igual ao raio ao quadrado, né? Tá? Aqui eu marquei o valor Azinho aqui, ó, que é o raio
do círculo, né? A distância daqui até aqui, ok? Então o raio é A. Então o que acontece? Eu sei quem é a área do círculo. O que isso implica para mim então? Que a área do círculo, que é π vezes o raio A ao quadrado, dividido pela área da elipse, é igual a A sobre B. Então, se você continuar fazendo essa conta aqui, o que vai acontecer então? Eu vou passar esse A, eu vou multiplicar por AE dos dois lados, né? E por B dos dois lados também. Ou, se você preferir, passar o AE multiplicando para a direita e o B multiplicando para a esquerda. Você vai ter uma coisa do tipo assim, então. Π A ao quadrado vezes o B, né? Que estava dividindo aqui, é igual a A vezes a área da elipse. E agora eu posso passar esse A dividindo para lá, né? Então eu vou concluir o quê? Que a área da elipse vai ser igual a quem? A π vezes A ao quadrado vezes B dividido por A. Simplificando esse quadrado e esse A, o que a gente vai concluir então, pessoal? A gente vai concluir que a área da elipse nada mais é que πAB. Olha que fórmula linda para a área da elipse. E o que eu usei para achar a área da elipse? Eu usei nada mais, nada menos que o princípio de Cavalieri e a área do círculo que é conhecida. Ok? Então, essa é a ideia que a gente tem aqui para o princípio de Cavalieri. Ok? Então, eu enxergo aquela área como sendo a união desses montes de segmento. Professor, é assim que vai ser? Professor, é assim que vai ser definida a integral? Não. Não é exatamente assim. Porém, eu vou usar a ideia, né? Então, quando o Cavalieri fez isso, a continuação que veio depois foi eles melhorarem essa ideia aí. Ok? Então, ó, só para... Eu até fiz uns desenhos no gráfico aqui desse desenho que eu acabei de fazer, né? Ó. Você tem aqui, então, a circunferência, você tem a elipse, né? A equação de ambas aqui. Considera aqui os segmentos, né? Igual eu fiz ali com vocês. Aqui você considera, então, como se fosse o tecido lá, né? A divisão dos segmentos do lado direito pela divisão dos segmentos do lado esquerdo, né? Claro, considerando sempre a mesma reta secante. Você vai ter sempre esse segmento um dividido pelo outro, na mesma reta secante, sempre vai dar A sobre B. Então, quer dizer o quê? Que quando você dividir a área do círculo, essa área do círculo aqui, por essa área da elipse aqui, também vai dar A sobre B, né? Que foi que a gente chegou na conclusão disso que está aqui. Bom, é aqui agora que entra a ideia da integral. Não é exatamente eu considerar toda a união das infinitas retas. Mas quando você faz a aproximação, isso acaba ficando uma coisa meio que próxima e parecida com essa ideia de Cavalieri, né? Surgiu daqui. Então, qual que é a ideia, pessoal, que a gente tem, então, quando a gente vai para definir a integral, então, a motivação? É basicamente isso que vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho 3 figuras aqui, tá vendo? Então, você vai ter uma função aqui, né? Vamos fazer aqui Você tem uma função, você faz o quê? Você fixa aqui um valor A, você fixa aqui um valor B, e você vai definir uma coisa que a gente chama partição. O que é partição? Partição, a gente vai ver, é um conjunto de pontos que residem, que moram entre A e B. Ok? Um conjunto de pontos que moram entre A e B. Por exemplo, pego o A, o próprio B, em geral a gente sempre considera os extremos na partição, pega esse ponto aqui e esse ponto aqui, por exemplo. Ok? Então, o que você faz? Agora que você fez isso, você escolhe um ponto aqui dentro, escolhe um ponto aqui dentro, escolhe um ponto aqui dentro. E você marca o F desse ponto aqui. Considera aqui esse segmento aqui. Mais ou menos assim. Feito isso, pessoal, na verdade isso aqui eu queria fazer pontilhado, né? Que é só para a gente ter uma noção aqui, não é para fazer o desenho, né? Feito isso, o que você vai fazer? Você faz um retângulo, então, aqui, ó. Opa, peguei o
figura errada aqui. Você vai fazer um retângulo aqui, ó. E esse retângulo ele vai ter a mesma altura daquele ponto ali que você calculou a F. Então é como se você tivesse aqui, chamando esse ponto aqui de C1, né? Chama esse ponto aqui de C1, esse de C2, esse de C3. E os pontos da partição que você definiu aqui, então esse aqui é o A, que a gente costuma chamar de x0. Esse ponto aqui você chama de x1, esse aqui de x2 e o B pode chamar ele de x3, por exemplo. E você escolhe um ponto aleatório aí dentro, que eu chamei de C1, C2, C3, ok? E em cada ponto desse, você considera um retângulo da altura do gráfico. Um retângulo da altura do gráfico, né? Que é o que eu estou tentando desenhar para vocês aqui. Tendo como base aí a partição. Ok? Não ficou muito legal isso aqui. Aqui. E você vai fazer a mesma coisa aqui no outro também. O desenho ficou meio torto aqui, por isso que eu estou apanhando aqui. O que acontece, pessoal? Acontece que quando você faz isso aqui, a área desse retângulo, ela vai, de certa forma, aproximar a área debaixo da curva, que eu quero saber. Okay? Então, se você estiver pensando na área sobre a curva, você quer a área dessa região em verde aqui. Ó. Então, pega essa reta toda e, obviamente, aqui o gráfico da função e o eixo x. Então, eu quero a área dessa região em verde aí. E o que a gente tem o quê? Que a área dos retângulos vai aproximar a área que está aí. O que acontece, então? Qual que é a ideia aqui? A ideia é você ir fazendo o quê? Então, eu peguei uma partição aqui, né? Antes de eu continuar, eu peguei uma partição aqui que tem quais pontos? O A, o x1, o x2 e o B. Tem esse negócio para cá. E o B. Então, a ideia é você fazer o quê? Em vez de considerar só esses 4 pontos aqui na partição, você considera uma partição com mais pontos. Então, você vai aumentando a quantidade de pontos que você tem aqui dentro. Você vai aumentando a quantidade desses pontos. Ok? Quando você fizer isso, o que vai acontecer? Vai acontecer isso, está no gráfico aqui. Ó. Você vai ter retângulos menores. Retângulos menores, menores e cada vez menores. Então, o que acontece, pessoal? Se você mandar a largura desse retângulo para zero, de alguma maneira, mandar a largura desses retângulos para zero, você vai tendo uma quantidade de retângulos que vai aumentando cada vez mais, eles vão ficando cada vez mais estreitos, e aí, numa situação limite, você está exatamente com a ideia do Cavalieri, como se fosse segmentos, tá vendo? Ó, se você olha a terceira figura aqui, ó, na verdade você tem o que aqui? Você tem um monte de retângulos, mas bem estreitinho. Então, se você vai estreitando esses retângulos, eles vão aproximando cada vez mais a área debaixo da curva. Claro, o que você vai fazer depois? Eu vou somar a área desses retângulos todos, para eu obter uma aproximação para a área que está debaixo da curva. Então, eu vou pegar aqui esse retângulo aqui, ó, ele vai ter uma certa área. Depois esse retângulo vai ter uma certa área, esse retângulo vai ter uma outra área, e eu vou fazer o quê? Eu vou somar a área desse retângulo. Então é como se eu tivesse aqui um retângulo R1, aqui se eu tivesse um retângulo R2, aqui um retângulo R3, e eu vou fazer o quê? Eu vou somar o RI com o I indo de 1 até 3. Então eu vou somar a área desses retângulos aí, né? Que é o R1 mais a área do R2, né? Vamos colocar aqui no formato de área, né? Então, eu vou somar a área, colocar o A aqui para denotar a área, tá, pessoal? A área do R1, do RI, né? Com I indo de 1 até 3, que vai ser a área do R1 mais a área do R2 mais a área do R3. Quando eu somar essa área, eu vou ter uma área que vai estar próxima da área dessa região que eu delimitei por verde. E claro, pessoal, se você vai pegando, igual está aqui esse gráfico do meio aqui no slide, ó, se você vai pegando retângulos cada vez menores, essa área que você soma aqui,
que você soma, ela vai aproximar a área debaixo da curva. Ok? Debaixo da curva. Antigamente eles não usavam o símbolo sigma para denotar a soma. Ok? Eles não usavam. Eles usavam a letra S. A soma das áreas do RI, que faz bastante sentido, vocês concordam? Soma é com S, então eu posso colocar a soma das áreas do RI. Estou somando essas áreas aí. Ok? Pessoal, quem que é a área do retângulo? Quem que é a área do retângulo? A área do retângulo a gente sabe que é o quê, né? A área do retângulo é a base vezes quem? Vezes a altura. Mas se isso aqui é a minha função f de x, quem que é a altura desse primeiro retângulo? Fala para mim. A altura desse primeiro retângulo é exatamente o f de C1. E quem que é essa base aqui? Ah, vai ser um comprimento aqui, que a gente pode chamar aqui essa base de... Vamos chamar aqui de ΔX, né? Para denotar a base, que é só uma notação para denotar a base. Tá ok? ΔXi, né? Vamos marcar xi aqui porque está associado aqui, nesse caso aqui seria o ΔX1, né? Que está associado ao primeiro retângulo, ao retângulo delimitado aqui pelo lado direito pelo x1, né? Então a gente pode chamar aqui de x1. Então, pessoal, área não é base vezes altura? Então, no lugar que está essa soma aqui, tá vendo? Ó, soma da área do RI, eu posso colocar a base vezes a altura, não é? Então, isso aqui é igual a isso daqui, eu só vou repetir aqui. Só que aqui eu posso colocar a soma de quem? Da área do RI. A área do RI é o quê, pessoal? Então, é a altura. Quem que é a altura? O F de CI, ok? Do F de CI, vezes a base. Base vezes altura vezes base é a mesma resposta, que é o ΔXi. Então, ó, ΔXi é a minha base, e a minha altura aqui é o F de CI, né? Que aqui no caso eu estou com o primeiro, mas eu poderia estar com o segundo, com o terceiro, fazendo essa mesma ideia. Você está somando. Aí o que acontece, pessoal? Com o tempo, esse S, conforme os matemáticos foram fazendo conta e fazendo rápido, esse S virou uma coisa assim, que é o que vocês conhecem hoje como símbolo de integral. Então, o símbolo de integral, na verdade, ele vem da soma, do S de soma. Entendeu? E para não ter que ficar escrevendo isso aqui, né? Porque depois a gente vai ver mais detalhe desses delta aqui, que a gente vai ter que usar limite aqui depois para formalizar isso, né? Porque você vai fazer essas partes, esses retângulos, número de retângulos ir para o infinito, aumentar, ao passo que a base dele vai ficando cada vez menor. E a gente, por isso que usa a notação, pessoal, f de x dx. Então, o f de x aqui veio da altura, então ele é oriundo da altura, e o dx é oriundo das bases dos retângulos. Então, agora você já tem condições de entender esse símbolo. O símbolo de integral está associado com a soma da área daqueles retângulos. E f de x vezes dx nada mais é que base vezes a altura. Okay? Então, a base a gente denota por dx e a altura é o f de x. É que acontece, se você olhar nessa terceira figura aqui, ó, esses retângulos vão ficando tão estreitinho, que na situação limite, literalmente, é como se você tivesse... na situação limite, é como se você tivesse literalmente mesmo, pegando aqui o A, o B, o gráfico, né? Então, na situação limite, é como se você tivesse literalmente com as retas. Por que que acontece? Vai ficando tão pequeno, a base, a largura desse retângulo, que na situação limite você não sabe diferenciar olhando assim se é um retângulo ou se é um pequeno segmento de reta. Como se fosse um tecido mesmo. E é aqui que mora, que vem, que isso aqui na verdade ele surgiu aí exatamente da ideia do Cavalieri, que é como ele enxergar a área como se fosse infinitos segmentos de reta.
Mas como isso é uma coisa abstrata, a gente não tem como manipular isso matematicamente falando, então essa visão que o Cavalieri teve, ela foi descrita e refinada matematicamente através desses retângulos. Que quando você manda o limite, quando você passa o limite, você manda o comprimento das bases do retângulo para zero, esse retângulo meio que vira, né, na situação limite aí, viraria um segmento de reta e você estaria somando todos os comprimentos do segmento, né? Que é meio estranho falar em somar comprimento de segmento, né? Na verdade, você está somando a área desses retângulos que estão ficando cada vez mais estreito, ok? Então, é daqui que vem então toda essa ideia aqui e isso é associado desde lá do princípio de Cavalieri, ok? Então, essa aula aqui, pessoal, é motivacional para dar uma motivação para falar para vocês qual é a ideia da integral, da relação da área debaixo da curva, ok? Explicar para vocês esse símbolo aqui, de onde vem esse símbolo, por que, que ele existe. Então, essencialmente é mais aqui uma questão para dar uma motivação para vocês aqui nessa aula, tá? Explicar a origem, de onde vem isso, qual foi o avanço que teve, quando isso começou e etc. Claro, né? Integral não vai ser só a área debaixo de curva, né? Isso vai ser uma consequência, como eu havia dito lá no início, isso vai ser uma consequência, né? Na verdade, quando a gente vai formalizar a integral como uma operação matemática mesmo, e aí você pode ter funções negativas, não necessariamente a integral vai ser a área quando a função é negativa, e vai virar uma operação matemática que vai ter infinitas outras aplicações, mas que em particular ela tem essa aplicação na área, que foi na verdade onde a integral nasceu, né? Então, pessoal, isso é muito interessante também. Que a gente vai ver depois no teorema fundamental do cálculo o quê? Que a integral é uma operação inversa da derivada. Você já deve ter ouvido falar disso. Ok? Em algum momento. Se não ouviu, está ouvindo agora aqui. A gente vai ver depois que a integral é associada com a inversa da derivada. Mas isso que é o interessante. Quem descobriu essas duas relações, na verdade, foi o Newton e o Leibniz. Ok? Porém, pessoal, descobriram isso meio que por acaso. O que eu quero dizer para vocês? Matematicamente falando, a derivada tinha derivada, você tinha o conceito meio que de derivada, não igual a gente conhece hoje, mas a questão de determinar a reta tangente, né, que é a principal interpretação da derivada, geometricamente falando, é a reta tangente. Então, na matemática, estudava-se reta tangente, ou seja, embora não tinha o nome derivada ainda, estudava-se as retas tangentes, que é o que a gente conhece como derivada. Então, tinha os problemas de reta tangente, era uma coisa. E tinha os problemas de cálculo de área debaixo da curva, que era outra coisa que não tinha nada a ver uma coisa com a outra até então. Os matemáticos estudavam isso com coisas completamente separadas. Estudavam os problemas de achar reta tangente, tá lá. E estudavam os problemas de achar área debaixo de curva. Quando um belo dia, Newton, e independentemente também, em paralelo, só que foi depois do Newton, mas naquela época a comunicação não é igual hoje, né? Então eles desenvolveram o trabalho realmente em paralelo. Eles meio que conseguiram relacionar o problema da tangente com o problema do cálculo de área. E aí que se percebeu, na verdade, que a derivada definia uma operação sobre funções, que a integral também definia uma operação sobre funções, e que essas operações eram uma inversa da outra. Essa foi uma das principais descobertas que a gente teve na matemática. Ok, pessoal? É uma descoberta assim fantástica. É igual o menos está para o mais, o dividir está para o multiplicar, a integral está para a derivada. É uma operação fantástica, assim, é uma coisa que foi uma revolução na matemática e isso teve impacto não só na matemática, na física, na química, astronomia, todas as áreas aí foram impactadas aí por essa descoberta. Okay? Depois, se sobrar um tempo mais pro final, mais para frente aí, a gente pode, e se vocês tiverem interesse, talvez dá pra gente discutir essa relação, né? Como que eles perceberam essa relação, estudando só o problema da tangente, só o problema da área, e eles conseguiram achar a relação ali, ok? Mas o que eu queria falar com vocês basicamente então hoje era isso, e até uma próxima oportunidade aí, e muito obrigado.